Fala, meu amigo fanático. O mercado da bola está agitado, e o Corinthians continua no meio de rumores envolvendo o atacante ex-Corinthians Guerreiro, o argentino Germancano e o meio-campista e ídolo da Fiel, Paulinho. Confira também: torcidas organizadas do Corinthians perdem a paciência e voltam a protestar. Entrevista de diretor do Timão anima a torcida que continua a sonhar como meio-campista, Paulinho. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso humilde canal. Fique à vontade e já vai deixando aí nos comentários um Vai Corinthians e a cidade de onde você está falando. Vamos começar mandando um salve esperto para o amigo fanático, Reginaldo, dos Santos. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Um salve especial também para o amigo Oswaldo Eloy Chagas, que está sempre participando dos comentários e deixando aquele like maroto para fortalecer o nosso canal. Faça como o Abidiel Castro, que está inscrito e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Não vai se esquecer de deixar aquele like maroto e um Vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. E você, gostaria de ver o atacante Guerreiro vestindo novamente a camisa do Timão? Deixe aí nos comentários a sua opinião e participe. Guerreiro deve voltar para o Corinthians, ou não? Comenta aí, e sem mais enrolação bora para as notícias de hoje. Vai Corinthians! Após a derrota diante do Red Bull Bragantino na última quarta-feira, o movimento Salve o Corinthians, apoiado por todas as torcidas organizadas do clube, enviou uma carta à diretoria alvinegra para apresentar suas reivindicações aos diretores e presidente do Corinthians. No texto, o movimento apoiado pelas torcidas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim, Coringão Chopp e Fiel Macabra, pondera que, apesar da gestão comandada por Duílio Monteiro Alves ter um discurso de organização das finanças, o caos político e financeiro em que o Corinthians está metido agora também é de responsabilidade do atual presidente. Duílio fazia parte da diretoria do ex-mandatário André Sanches. Abre aspas. Duílio, tal qual muitos que estão à frente do Corinthians e até mesmo muitos daqueles que se dizem oposição hoje, faz parte do grupo Renovação e Transparência, do ex-presidente André Sanches. A nós, torcida do Corinthians, foi prometido um time que, em poucos anos, seria o Barcelona das Américas, escreveram antes de prosseguir. Abre aspas. Ganhamos, sim, muitos títulos importantes, que maquiaram a ruína dos cofres alvinegros. Enquanto comemorávamos, falíamos. O resultado é esse, Corinthians atual, que nos tem tirado o sono. Uma clube sem dinheiro, sem crédito e sem poder político. O avesso do que nos foi prometido, completou. A carta ainda pede uma remodelação do atual time profissional, exigindo um trabalho sério e de recuperação dos atletas de alto rendimento que não estão rendendo absolutamente nada atualmente. Nos dois últimos pontos, o movimento exige que cargos no clube sejam compostos por pessoas capazes de montar um time competitivo e uma diretoria de futebol que trabalhe com seriedade, além de pedir que as redes sociais do clube sirvam como um canal de transparência para mostrar contratos, balanços, transações e comunicar o que está sendo feito para sanar o problema, e não de brincadeiras. Vai Corinthians! Presidente do Corinthians em 2015, ano em que o atacante Paulo Guerreiro não renovou o contrato e partiu para o Flamengo, o agora diretor de futebol do Timão, Roberto de Andrade, não coloca o peruano em sua lista de reforços. Diante da especulação da possibilidade de o jogador de 37 anos retornar ao Corinthians, o diretor foi procurado pelo Globo Esporte e negou qualquer chance de negócio. Guerreiro tem contrato com o Internacional até o fim de 2021. Abre aspas. Não existe nada com o Guerreiro. Não existe um porquê. Não houve negócio nem interesse. O Corinthians busca atacantes no mercado, mas a idade do jogador e as condições financeiras que o negócio exigiria, com contrato longo e salário alto, não colocam o jogador entre os nomes cotados. A própria incerteza sobre a repercussão do retorno do jogador ao clube pela torcida joga contra o peruano. Na última quarta-feira, após a derrota para o Red Bull Bragantino, o técnico Silvinho desconversou sobre o peruano. Abre aspas. É um atleta de outro clube, tenho mais dificuldades em qualquer tipo de comentário. Já trabalhei com ele no Corinthians, mas hoje não me permito fazer comentários. A diretoria está trabalhando em cima de situações, mas isso é mais de cunho diretivo, no seu tempo as coisas vão ocorrer.
Corinthians e Internacional, porém, podem fazer negócio por um outro jogador. O staff de Bruno Mendes foi procurado pelo Clube Colorado para um empréstimo com compra fixada. A diretoria do Corinthians diz que ainda não foi oficializada do interesse. Paulo Guerreiro foi contratado pelo Corinthians em meados de 2012 e se consagrou pouco tempo depois ao ser o herói do título mundial, virando o ídolo da torcida. Em 130 partidas, marcou 54 gols e conquistou 3 títulos. Venceu também o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2013. A saída aconteceu pela porta dos fundos pelos altos valores de luvas que o jogador pediu para renovar o seu contrato. O Corinthians, que vivia um momento de redução de gastos, optou por não pagar. O time seria campeão brasileiro meses depois, o que acabou dando força à diretoria após a decisão. Vai Corinthians! Desde que foi apresentado no Corinthians, Silvinho tem respondido a jornalistas que está alinhado com a diretoria quando o assunto é buscar reforços para o elenco. Os torcedores, no entanto, já sabem que grandes nomes estão praticamente descartados para o clube na atual temporada. Trabalhando para reduzir os graves problemas financeiros, como a dívida que chegou a beirar R$ 1 bilhão, os diretores adotaram desde janeiro o discurso de austeridade. E isso passa diretamente pelo departamento de futebol. Abre aspas. Ninguém escondeu nada de ninguém. Sempre falamos para o torcedor que esse seria um ano de bastante dificuldade, que o clube não dispõe de recursos para fazer uma grande contratação e que o time seria mais ou menos isso que está aí. E que no segundo semestre iríamos olhar o mercado para ver se tem algo que encaixe no nosso bolso para dar mais qualidade ao time, disse Roberto de Andrade, diretor de futebol, em entrevista ao portal Globo Esporte, afirmando que não há chances de que grandes quantias sejam investidas na contratação de reforços neste momento. Abre aspas. A gente vai continuar atrás desta cereja do bolo, mas você não encontra jogador. Se a gente tivesse 5 ou 10 milhões de euros na mão, não teria quem contratar. O mercado está muito ruim, você não consegue achar um jogador que venha e resolva. Sem poder investir valores milionários em transferências, uma saída pode ser seduzir jogadores livres do mercado. 2 desses casos são Alex Teixeira e Dentinho, que já movimentaram as redes sociais com torcedores pedindo 2 contratações. Sobre os nomes, Roberto de Andrade foi direto. Esquece. Outro jogador que voltou a frequentar os sonhos dos corintianos é Paulinho. Com seu futuro no Guangzhou Evergrande incerto, o volante teve seu nome ligado ao time do Parque São Jorge nos últimos dias. Mesmo menos enfático do que nos casos de Alex Teixeira e Dentinho, o diretor ainda manteve qualquer especulação em temperatura bem fria. Paulinho é muito difícil. Claro que temos vontade pelo jogador que é, mas é difícil pelos recursos. É difícil, mas não estou dizendo que é impossível, disse. O ex-volante do clube pertence ao Guangzhou, da China. Seu contrato vai até junho de 2022. Seus salários são de 16 milhões de euros por ano, 98 milhões de reais por ano. Nada menos do que 7,5 milhões de reais a cada temporada, contando o 13º salário. Situação impossível para qualquer clube brasileiro. Principalmente o Corinthians, com teto de 800 mil reais, pagos a Luan. A esperança desses conselheiros é que Paulinho, hoje com 32 anos, resolvido financeiramente, aceite reduzir drasticamente seus salários e atuar no clube que lançou na elite do futebol mundial. Não há quem acredite que Paulinho volte agora ao Corinthians. Rescinda com o clube chinês aceite ganhar quase 10 vezes menos. O boato Paulinho é mero desespero. Tentativa que o time de Silvinho não seja cobrado como deveria. Cuja fragilidade é assustadora. E é sério candidato ao rebaixamento neste brasileiro. Após eliminações no Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o time do técnico Silvinho tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. Mesmo que as expectativas sejam baixas em 2021. De vários nomes citados, outro que ganhou força durante essa semana foi o de Germancano, do Vasco, que recebe cerca de 200 mil reais por mês. Seria um dos preferidos. Com contrato apenas até o final desta temporada, o argentino abriu o jogo sobre o que espera de seu futuro, expondo um desejo. Logo podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe, afirmou que está vivendo um dia de cada vez e deixa essa questão para ser resolvida nos próximos meses. Abre aspas. Não.
Iniciou as conversas por renovação. O que tem de ser vai ser. Essa decisão quem vai tomar é a instituição. Vou trabalhar para render dentro de campo, afirmou o camisa 14, que já fez 7 gols em 10 jogos na temporada e recebe um salário considerado baixo para os padrões brasileiros. Seria ideal para o Corinthians. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Já aproveita para conferir se você está inscrito no nosso canal, e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Valeu pelo like maroto. E vai Corinthians!